Tudo sobre Ryan, valendo bem mais agora do que algumas semanas atrás. Tem também últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Ryan, o meio atacante, autor do gol do Vasco no empate 1-1 contra o Flamengo, está cada vez mais valorizado. Depois da partida, Fernando Diniz disse o seguinte sobre o atleta, abre aspas para ele, não sei quanto o Ryan vale, mas com certeza agora vale o triplo do que ele valia quando estava para ser negociado pela primeira vez. Só para lembrar, o Fernando Diniz se refere a uma transferência que giraria na casa dos 11 milhões de euros. Fui checar no Transfer Marketing, que é um site muito usado por clubes para identificar valores de atletas, e o Ryan aparece hoje como um jogador de 18 milhões de euros. Só para contextualizar, com esse número, o Ryan hoje é o sexto jogador mais valioso em atividade no futebol nacional. Primeira colocação para o Danilo do Botafogo, confesso que achei exagerado, 28 milhões de euros. Segundo lugar para Yuri Alberto e Samuel Lino, empatados, cada um valendo 22 milhões de euros. A gente tem Pedro e Vitor Roque dividindo a quarta colocação, 20 milhões de euros para cada. Depois já aparecem Ryan e Andréas Pereira, jogador do Palmeiras, cada um valendo 18 milhões de euros. O que você pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Flamengo versus Vasco. E o clássico no Rio de Janeiro terminou empatado em 1-1. Primeiro é importante contextualizar que Felipe Luiz decidiu poupar vários dos seus titulares. Ainda assim, mesmo com reservas, o Flamengo abre o placar, gol de Carrascal depois de uma blitz rubro-negra. Mas a partir do gol, o Flamengo abre mão de jogar e permite ao Vasco que vá melhorando dentro de campo. E o prêmio por essa melhora do Vasco acontece já na reta final do primeiro tempo, quando o Ryan aparece de cabeça para fazer o gol de empate. Na etapa final, o Felipe Luiz vai colocando titulares. Lança a mão, por exemplo, de Samuel Lino, Arrascaeta, Pedro, enfim, o batalhão completo. Mas mesmo criando oportunidades de gol, o Flamengo não consegue marcar o gol da vitória. O Vasco faz bom jogo, na minha visão, mereceu o empate e conseguiu, em alguns momentos, na base de contra-ataques, levar perigo ao gol do goleiro Rossi. Rossi que fez boa partida, o clássico foi para lá de movimentado. Pro torcedor vascaíno, empate para ser festejado. Mais uma demonstração de força do Vasco contra um time grande do Rio. Vale a lembrança de que o Vasco eliminou recentemente o Botafogo na Copa do Brasil. Cruz Maltino, que pulou para o 15º lugar com 24 pontos, são 2 de vantagem em relação ao Vitória, primeiro time no Z4. Já o Flamengo segue em primeiro, 51 pontos, mas nesse momento o Flamengo já corre o risco de perder a liderança. Isso porque o Palmeiras, que venceu no sábado por 4-1 o Fortaleza, tem 49 pontos e um jogo a menos do que o Fla. Se esse jogo a menos tiver vitória ao Alviverde, o Palmeiras ultrapassa o Flamengo e assume a ponta do Campeonato Nacional. Foi por isso que o Flamengo encarou esse jogo contra o Vasco à Vera, mesmo tendo na próxima quinta-feira a decisão na Argentina contra o Estudiantes. Time argentino que vai poupar praticamente todos os seus titulares no confronto dessa segunda-feira pelo Campeonato Argentino. Vasco que conseguiu. Cara, o Vasco deu duas demonstrações importantes. Eliminação contra o Botafogo e empate contra o Flamengo, em que ele conseguiu jogar de igual para igual contra os dois. Esse é o ponto, né? Não é que ele só empatou com os dois, ele jogou de igual para igual com os dois. Isso me faz imaginar que o Vasco possa escapar dessa zona do rebaixamento sem grande sofrimento. O problema é que contra times médios e pequenos, parece que o time do Vasco se perde. É meio maluco, né? Difícil entender o que está acontecendo, mas essa é a realidade do momento. Nicola, reforma do estádio do Vasco. Pois é, Admilson Rodrigues. O Vasco está acertando os últimos detalhes burocráticos para a venda do potencial construtivo de São Januário. E a expectativa é de arrecadar 500 milhões de reais, dinheiro que vai ser fundamental para tocar toda essa reforma. A reforma é um projeto super antigo que pretende transformar São Januário num estádio muito mais moderno, que possa inclusive receber outros eventos além de shows, além de jogos, né? E com isso o Vasco também aumenta a sua capacidade de arrecadação. O estádio ganha um aumento do público, torna tudo mais confortável, enfim, baita novidade importante.